A história das crianças verdes de Volpit é um mistério medieval que intriga a Inglaterra do século XII até hoje. Tudo começou quando, durante uma colheita em Suffolk, duas crianças foram encontradas por moradores da vila. Com a pele de uma cor verde incomum e falando uma língua estranha, eles despertaram a curiosidade da comunidade. Depois de serem levados para viver com uma família local, foi quando eles começaram a se adaptar e a trazer um pouco de sentido para esse mistério. O garoto e a menina não falavam uma palavra em inglês e se comunicavam com uma linguagem desconhecida pelos cidadãos de Volpit. A lenda conta que os dois foram levados para a casa de um morador, Richard de Cownie, que se responsabilizou por cuidar deles. Por vários dias, as crianças se recusaram todos os tipos de comida. Apenas quando feijões foram oferecidos, o rapaz e a garota tiveram apetite. Depois de um tempo, eles perderam a coloração verde de suas peles, mas o menino acabou adoecendo e morrendo logo após o seu batizado. As crianças afirmavam ter vindo de um lugar mágico chamado Terra de Saint Martin, onde os habitantes tinham a tez naturalmente esmeralda. Segundo elas, Saint Martin se localizava no céu, sendo uma ilha flutuante onde sempre era dia e no qual o sol sempre brilha. Na ilha existia uma única cidade, mas seus habitantes viviam em habitações subterrâneas, alimentando-se exclusivamente de sementes verdes e da luz do sol. Seria essa uma evidência de vida extraterrestre ou apenas uma lenda do século XII? Eu sou o Sidney Góes e você está na Hora do Medo. Se inscreva no canal, deixe seu like e vem comigo que no caminho eu te explico. No século XII, na Inglaterra, apareceram numa vila pequena duas crianças, um menino e uma menina, que por algum motivo estavam sozinhos. Isso por si só já era um pouco estranho, mas o que realmente chamou a atenção de todo mundo foi o fato de que eles não falavam uma palavra em inglês e tinham uma cor bem diferente. Os dois eram verdes. Sem saber o que fazer com os pequenos, um casal chamado Cownie e Richard decidiu acolhê-los, imaginando que seria algo temporário, até que os pais das crianças aparecessem. Mas, segundo a história, isso nunca aconteceu. A adaptação das crianças verdes foi bem difícil no começo. Elas simplesmente se recusavam a comer qualquer coisa que lhe oferecessem. Porém, tudo mudou quando descobriram o feijão. Assim que começaram a se alimentar dele, a saúde dos dois começou a melhorar e, com o tempo, a cor verde de suas peles foi desaparecendo. Infelizmente, mesmo com os cuidados de Cownie e Richard, o menino acabou adoecendo e morreu. A menina, no entanto, sobreviveu. Ela cresceu, aprendeu a falar inglês e se adaptou aos costumes da nova vida. Passou então a ser chamada de Agnes. Uma vez que conseguiu se comunicar com os moradores, Agnes contou que ela e seu irmão vieram de um lugar misterioso, cheio de cavernas e passagens subterrâneas. Segundo ela, esse lugar era completamente escuro, sem luz do sol, e lá as pessoas tinham hábitos e uma alimentação bem diferentes. E o mais curioso, ninguém falava a língua da superfície, que era como ela se referia ao mundo exterior. Os relatos sobre as misteriosas crianças verdes de Volpit se baseiam principalmente em duas fontes históricas. Apesar disso, nenhum dos autores chegou a ter contato direto com as crianças. Ralph de Kangershaw, que era abade de um condado próximo, conhecia a história e, após conversar com Richard, o homem que adotou as crianças, registrou o caso em seu livro Crônica Angelicana, de 1189. Outro autor que mencionou o caso foi o monge e historiador William de Newburgh, publicado em 1220. Mesmo com esses relatos, a história das crianças que surgiram em Volpit com uma aparência estranha e uma língua desconhecida não deixa de ser um verdadeiro mistério até hoje. Em 1998, o historiador Paul Harris trouxe uma nova perspectiva sobre o episódio das crianças de Volpit. Ele sugeriu que, na realidade, as crianças poderiam ter se escondido na floresta da região
desenvolvendo anemia por falta de alimentação adequada. Hoje, essa condição pode ser associada à clorose, que causa um tom de pele esverdeado devido à anemia severa. Além disso, a privação alimentar e os eventos traumáticos poderiam ter prejudicado a memória e a capacidade de raciocínio das crianças, explicando a versão cheia de fantasias contada por Agnes. Segundo a principal teoria atual, essas crianças verdes estariam fugindo da perseguição do rei Henrique II contra os Flamengos. Nesse contexto, o local subterrâneo do qual ela dizia morar poderia ser o vilarejo de Framham, em Saint Martin, que foi destruído pelo exército britânico. Diante dessas observações, esses detalhes ajudam a entender o mistério que envolve essa história, mostrando como fatos históricos e interpretações modernas podem se cruzar e dar novas cores ao que parecia apenas uma lenda. É possível imaginar como a aparição de duas crianças de coloração verde e falando uma língua estranha poderia gerar mistério em um vilarejo no século XII, e ser considerado até mesmo um caso de seres de outro planeta. Apesar de todas as explicações mundanas possíveis ao evento, a verdade completa por trás dessa história talvez nunca seja esclarecida. E talvez seja melhor a sustentação do mistério do que a desmistificação da lenda das crianças verdes de Volpite.